todos, bem-vindos ao terceiro episódio do meu podcast Me, Myself and I. Estive ausente estes 2 meses, também devido a motivos de saúde. Fui operado e por isso não tive disponibilidade física nem pessoal para fazer mais episódios, como eu tinha dito que eram de 15 em 15 dias. Agora já recuperado estou a fazer este. Era para ser dia 18, mas entretanto também houve aqui um ligeiro atraso e vai ser então agora lançado no dia 20. Este episódio fazia todo o sentido numa altura em que se está a falar muito de assédio sexual e infelizmente também já tive esse problema, já fui vítima de assédio moral e sexual na escola e no trabalho e achei que fazia todo o sentido também partilhar o meu testemunho, apesar de já o ter feito diversas vezes, através de partilhas entre amigas e entre pessoas do meu trabalho. Nunca o fiz publicamente porque é sempre aquelas coisas, o que é que as pessoas dirão, e eu sempre tive uns pais muito rígidos que sempre me disseram que as coisas mais sérias e mais complicadas não se devem expor porque é vergonha para as pessoas ou para a família. E então a minha mãe sempre foi assim uma pessoa muito regrada, e o meu pai, como trabalhava e esfiava um tribunal, portanto ainda tinha que ter sempre mais cuidados com aquilo que dizia, apesar de eu achar que eu, como vítima, tinha todo o direito a dizer na rua o que me acontecia. Mas pronto, antigamente as coisas eram assim mais sérias e mais regradas, não se falava muito dos assuntos. Agora, felizmente, as coisas estão melhores, mais desenvolvidas, as pessoas já falam de tudo e eu acho muito bem, porque as coisas são para ser faladas. São coisas sérias e complicadas que não se devem esconder e temos que partilhar e temos que também dar o nosso testemunho até para ajudar outras pessoas que possam estar a passar pelo mesmo e que acham que é normal ou que não devem falar. Este podcast também, agora este novo episódio, está com um novo som e com uma nova imagem e posteriormente irá ter mais novidades, porque também as coisas evoluem, que é mesmo assim. Em relação a este episódio de assédio sexual, eu vou partilhar a minha experiência. Eu fui, portanto, assediada a primeira vez com 15 anos na escola. Eu tinha um professor de biologia que se achava a última bolacha do pacote, então achava que todos se portavam mal na aula dele e passava a vida a pôr toda a turma na rua. Nós fazíamos queixa ao conselho diretivo e na escola e ninguém fazia nada porque eram os miúdos contra o senhor professor, era a palavra dele contra a nossa e nós nunca tínhamos a razão do nosso lado. Ao fim de uns meses, a meio do ano, o senhor começou a dar o ar da sua graça para as raparigas, para algumas raparigas, incluindo eu. Eu nunca lhe achei graça nenhuma, para já, porque não estava sequer virada para andar agora com um professor que tinha o dobro da minha idade, que não fazia sentido nenhum, e além disso achava aquilo surreal e chocante, como é que um professor andava a assediar alunas e as pessoas não faziam nada. Eu não sei se fui a única, também não tive esse comentário da parte das minhas colegas. Sei é que eu tinha 2 negativas, porque eu nunca gostei de geografia e de fisicoquímica e portanto sempre tive negativas nessas disciplinas e precisava da positiva do senhor para passar, porque eu sempre tive boas notas a biologia. E o senhor, como eu não lhe dei aquilo que ele queria, não fiz aquilo que ele queria, teve o desplante de, depois de acabar o ano letivo, me obrigar a ir à escola a fazer o último teste de biologia. Isto já estamos a falar de quase um mês depois das aulas acabarem e de estarmos de férias. E depois, não só me reprovou na disciplina dele e no ano, como ainda teve também o desplante de escrever a vermelho, a letras bem grandes, a dizer assim: quem brinca com o fogo queima-se. Claro que a minha mãe, nessas coisas, sempre foi uma pessoa que, já com ela própria também teve problemas quando era mais nova, de assédios e tudo, e ela passava-se muito com estas coisas. Ela pegou no teste e foi falar com o Conselho Diretivo, fazer queixa, foi falar com o Ministério da Educação, fazer queixa. O senhor, entretanto, claro que deixou de ser professor na escola e não sei se, entretanto, continuou a lecionar ou não noutros sítios, mas pronto.
Aí a coisa também funcionou desta forma, que a minha mãe também não se calou. É isto, estamos a falar, tinha 15 anos, entretanto, casei-me muito nova, porque pronto, a minha mãe nunca andava muita liberdade e eu casei-me aos 18 anos, apesar de não ter tido logo filhos, só tive aos 20. E aos 18 anos quis também começar a trabalhar, apesar de ainda estar a estudar. Então o meu primeiro trabalho até foi numa loja a vender discos no Apolo 70, que na altura chamava-se uma discoteca onde se vendia os discos. E eu até gostava muito de pôr música e então punha lá a música na loja, vários discos, era tipo DJ. Achava graça àquilo e gostava muito de ouvir música, sempre gostei, e de cantar. E então as pessoas até achavam graça porque a loja começou a ter ali uma música e um som engraçado e porreiro para as pessoas também que iam lá comprar. E foi também através dessa loja que eu até conheci depois pessoalmente o Ronquial, foi muito engraçado. Não tive problemas nos meus primeiros trabalhos como empregada de loja. Tive depois também em lojas no Chiado, em Cascais, na Baixa, algumas como gerente, nunca tive problemas. Quando, entretanto, depois tirei um curso de secretariado e tirei o Cambridge Inglês e o curso de computadores, comecei a trabalhar como secretária de direção, aí é que o problema se agravou, porque, infelizmente, há muitos anos atrás, estamos a falar dos anos 80, 90, costumava-se dizer que as enfermeiras e as secretárias tinham um P na testa, não é? De PUTA, que é mesmo assim S, porque achavam que eram pessoas que, pronto, eram muito fáceis e se calhar por causa de umas pagavam todas e todas tinham o mesmo lema e todas depois tinham, portanto, a mesma fama. E eu acabei por estar... Eu sempre fui uma menina muito simpática, sorria para as pessoas, ria-me, falava... claro que usava as minhas minissais por cima do joelho, não era uma coisa assim tão grave. Na altura usava-se imenso, com o salto alto, com o seu casaquinho blazer, era assim com uma camisinha que eu ia para o meu trabalho, era os dress codes das secretárias na altura e, portanto, foi assim que eu sempre andei. Fui secretária de direção durante muitos anos em várias empresas multinacionais e houve uma em que eu tive sérios problemas gravíssimos. Eu já casada, o senhor achava que as mulheres casadas eram pau para toda a obra e então gostava muito de se pôr lá no seu poder, não é, de diretor e do senhor doutor, o senhor engenheiro, que podia assediar as secretárias. Pronto, o senhor tinha poder, tinha nome, era de famílias conhecidas, com nome no mercado e com imenso poder e achava que podia fazer aquilo. Eu não comecei a não achar graça, fiz queixa dele ao meu diretor, o meu diretor não fez nada. O meu ex-marido chegou a querer ir falar com ele, já noutros termos. Eu disse que não queria problemas no trabalho, como é lógico, portanto também disse que não queria nada disso. E achei que a coisa fosse parar por ali. Não. A coisa agravou-se de tal forma que ele esperava-me à porta do meu gabinete, ao pé da minha secretária, com flores. Ou então eu esperava-me à porta do elevador, isto descaradamente, quando toda a gente se apercebia o que é que ele estava a fazer, toda a gente sabia, porque ele também já tinha feito isto a outras pessoas, e eu comecei-me a chatear muito e a fazer muitas queixas dele e a dizer que ou me dava um departamento ou eu ia-me embora, que já não dava para aturar aquilo, e deixei mesmo falar com ele, muito seriamente, e disse-lhe a ele que as coisas iam piorar porque eu não ia compactuar com aquilo. Eu não era igual às outras, só estava habituado, para o meu lado estava muito... enganado. Entretanto, o senhor abranou ali um bocado a coisa, começou a não falar comigo. Ao fim de um mês ou dois, encontrei-me no elevador e teve o espanto de me dizer: Teresa, vamos enterrar o machado da guerra e vamos fumar o cachimbo da paz. Eu olhei para ele, nem respondi, quer dizer, tipo com cara de desdém, e saí do elevador. Continuou outra vez o ataque continuou. Eu, nessa altura, entretanto, pedi para mudar de departamento e mudei. Só que não sabia que tinha mudado para um departamento de um senhor que estava exatamente a fazer o mesmo ou pior que aquele e que até engraçou comigo e queria-me no departamento. Ele, como secretário, entretanto, foi pedir para me mudarem, sem eu saber desta história toda. Quando começou o ataque no outro lado, eu saltou-me a peruca completamente e disse: isto não me está a acontecer, esta empresa é horrível, quer dizer, isto aqui, toda a gente faz o que lhe apetece, porque havia lá imensos casos que se sabia que telefonistas e secretárias ou recepcionistas eram apanhadas com flanos nas garagens ou em certas salas. Até havia
uma quinta-feira que todas as semanas os senhores doutores engenheiros iam com as secretárias para uma casa, para um certo sítio, e até me chegaram a convidar, eu disse que não fazia parte daquilo e que não queria fazer, e portanto era assim que a coisa funcionava lá dentro. E portanto estes tipos de assédio depois sexuais acabavam por ir parar a todas as pessoas, porque eles achavam que todas tinham que compactuar com aquilo, tinham que fazer o que eles quisessem, se não estavam ali bem lixadas, que era mesmo o termo, não é? Eu, quando me comecei a fartar muito daquilo e disse que não estava para aturar aquilo, fui falar com a direção de recursos humanos e disse que ou eles me punham no departamento ou aquilo parava, ou então eu ia sair da empresa. Esperei 1 mês, 2 meses, a coisa não se resolveu. Eu passava a vida a ter convites, esperas, eram telefónicas, eram pessoais, eram por e-mail, portanto, aquilo era uma coisa surreal, sabendo que o meu marido me ia buscar à empresa todos os dias e levar de carro. Meti baixa, mesmo já baixa, já com problemas já até psicológicos. A minha médica de família ficou parva como é que eu estava, com um estado de nervos muito mau, estava já com um princípio de uma depressão. Meti baixa. Qual não é o meu espanto? Quando eu, ao fim de uma semana ter metido baixa, recebo uma carta em casa que tinha um processo disciplinar da empresa. Sem-me a rir, não é? Primeiro, não podem despedir ninguém com processo disciplinar. Com despedimento. Não podem despedir ninguém com processo disciplinar porque a pessoa está de baixa. Segundo, terem o desplante de me acusarem de coisas que eram mentiras e nem pôr um processo disciplinar, ainda era mais chocante e mais surreal. Portanto, eu respondi-lhes com uma cartinha de um advogado amigo do meu pai e novamente com a minha baixa a dizer que se os senhores quisessem ir para o tribunal não havia problema nenhum, até porque eu achava muito bem, porque eu queria expor aquilo tudo e fazer queixa e queria era que eles me indemnizassem, porque aquilo já me estava era a sair do bolso, não é? O facto de estar de baixa e de estar a tomar medicação e andar em médicos e psicólogos, e aquilo não podia continuar. Quando eles perceberam que a coisa não estava a ir para o lado deles, então aí recuaram, pediram muita desculpa, que houve uma grande comoção dos recursos humanos e, portanto, já não havia processo disciplinar nenhum, nem despedimento nenhum. Eu acabei por estar, depois, vários meses de baixa, não conseguia trabalhar. Acabei por me despedir eu do trabalho, onde estava até efetiva. E, ao fim de 3 anos de estar efetiva, despedi-me da empresa. Nem quis indemnizações, nem quis nada. E estava muito abalada com aquilo tudo. E depois a minha mãe ainda vinha ralhar comigo e dizer: pois, estou farto de dizer que não te podes rir muito, és simpática demais, eles pensam outras coisas, não podes mostrar os dentes. Esta era um bocado a minha mãe, a mania dela dizer que as mulheres, os homens sacadiam as calcinhas lá, se os agarrava e as mulheres ficavam sempre prejudicadas, fosse a nível pessoal ou familiar ou profissional. E que as mulheres que eram muito simpáticas como eu, que se mostravam os dentes, os homens pensavam logo que nós queríamos ir com eles para a cama ou qualquer coisa do género, portanto não se podia ser simpática. Então eu tive que me obrigar a deixar de ser simpática por causa da minha mãe estar sempre a incutir aquilo, a dizer que a culpa era minha, que eu é que era simpática demais e não podia ser. Então comecei a deixar de ser tão simpática. Entretanto fui para outras empresas trabalhar, não tive problemas. Soube de algumas colegas que tiveram noutras empresas onde eu tive, eu não tive, até que ao fim de uns anos estava a trabalhar numa empresa, novamente, como secretária, e o meu chefe do departamento começou a achar por bem que eu tinha que sair tipo 8 da noite, 9 da noite, acabar os relatórios, fazer umas coisas, e já ninguém lá estava senão eu e ele. Ele no gabinete dele e eu no meu. E eu, casada, já com 2 filhos, naquela altura, e aquilo era fora de Lisboa, e eu não tinha ainda carta nem carro, e o senhor vinha-me sempre perguntar depois no final: como é que a Teresa vai para casa? E eu dizia-lhe: olha, vou apanhar transporte, vou pedir ao meu marido para me vir buscar. Mas se quiser eu dou-lhe boleia, não se preocupe com isso que eu vou levá-la. Eu dizia sempre: não, muito obrigada, porque eu não preciso da sua boleia, e ele insistia sempre muito. Não, eu faço questão de levar, então está aqui a trabalhar até tão tarde, por minha causa e por causa da empresa, vou levá-la. Eu dizia: não, muito obrigada, não preciso, porque já disse que o meu marido vem buscar, ou então eu vou transporte ou vou táxi. Até que houve um dia que eu decidi não ficar mais depois das 7 horas, porque a minha saída até era às 6,
Já ficava até às 7 para ajudar no trabalho, porque sempre fui workaholic, sempre gostei de trabalhar, do trabalho que fazia em todas as empresas. Vestia a camisola como se a empresa fosse minha, era um defeito meu, mas pronto. Foi por isso também que tive depois problemas de saúde mais tarde, porque elas não matam, mas moem. Não tinha horas para comer nem para dormir e muitas vezes levava trabalho para casa e o meu ex-marido nem achava graça nenhuma, como é que eu nem me pagava as horas extras, nem levava trabalho para casa e ainda me sujeitava depois a muita coisa. Até que comecei a dizer que não ficava depois da minha hora de expediente, porque não era obrigada, tinha filhos, não podia, e como o meu marido e que os meus pais também não achavam graça nenhuma, uma vez até foram buscar-me os 3 à empresa, e quando ele viu os meus pais e o meu marido à porta da empresa para me virem buscar às 9 da noite, não achou muita graça. E depois, claro, como o meu ex-marido foi a dizer qualquer coisa, o meu pai também, apesar de não ser uma pessoa muito de dizer estas coisas, era um bocado mais retraído, mas naquele dia ele também se passou, porque era insustentável como é que uma mulher que tinha 2 filhos pequenos estava sempre a se tentar o trabalho e ainda era assediada, portanto, acabei por ser despedida. Naquela altura não fui eu que me despedi, foi o senhor que se antecipou, já com medo de problemas graves, despediu-me, sem justa causa, despediu-me pura e simplesmente e nem me deu uma indemnização para me calar a boca para eu não fazer queixa dele. Claro que eu na altura não fiz queixa de ninguém, tinha muita vontade, porque acho que o assédio sexual, seja na escola ou no trabalho, é uma coisa muito grave, uma coisa que nunca deve acontecer e que seja homem ou mulher, seja rapaz ou rapariga, não devem ser sujeitos a isto, porque as pessoas não têm que levar com isto. Se as pessoas vão estudar é porque querem estudar, se as pessoas vão trabalhar é porque querem trabalhar e precisam. Não estão para estar a ser sujeitos a serem assediados e a terem que depois que lidar com pessoas, umas ou são parvas, mal educadas, agressivas, violentas, ou depois ameaçam as pessoas e ninguém terá nunca que se sujeitar a isto, mas nunca. E é uma coisa que mexe muito comigo quando eu vejo estes casos agora de assédio sexual. Agora estamos a falar na igreja e não só, e isto tudo mexe muito comigo, porque eu infelizmente uns anos mais tarde já estava divorciada e com filhos crescidos e também fui assediada dentro de uma igreja e foi uma coisa muito, muito grave, porque aí não foi só assédio e foi abuso e foi muito grave. E quando eu depois entretanto quis fazer queixa, ninguém me apoiou, nem dentro nem fora da igreja, porque não queriam problemas. É sempre assim que as coisas funcionam, as pessoas ficam sempre sozinhas, é como uma vítima de violação, quando se vai queixar também ninguém a apoia, porque as vítimas acabam a ser, ou mesmo estas mulheres que são agora também agredidas e mortas pelos maridos. Porquê que as pessoas se calam? Porquê que as mulheres às tantas acabam a ser vítimas de violência doméstica, que eu infelizmente também já passei por isso, e muitas vezes calam ou deixam andar, porque infelizmente depois vão se queixar às entidades, ninguém as apoia, ou vão fazer queixa dos agressores, eles têm a faca e o queijo na mão, ou porque têm poder, ou porque têm dinheiro, e as coisas ficam em águas de bacalhau, e isto é uma coisa que mexe muito com as minhas entranhas e que mexe muito comigo, e acho que cada vez mais tem que haver leis e associações que pudessem apoiar mais as mulheres, sejam vítimas de violência doméstica, sejam vítimas de violação, sejam vítimas de assédio sexual na escola ou no trabalho, porque ninguém tem o direito de nos importunar, de nos fazer mal. Eu estou a falar para mim, mulher, seja homem, ninguém tem o direito de nos fazer mal, ninguém tem o direito de estragar a nossa saúde e a nossa vida, porque anos mais tarde as coisas ficam cá, marcam-nos para o resto da vida, mesmo que a gente ultrapasse, fica aqui sempre cá uma ferida, uma porta que se fecha, que a gente deita fora a chave, como eu costumo dizer, quando não me quero lembrar de coisas más que me aconteceram, mas que ficam cá sempre e mais tarde acontecem os problemas graves de saúde. Eu, por exemplo, tenho o meu caso, eu tenho a certeza que o cancro de mama que eu tive tem a ver com tudo aquilo que eu passei na minha vida, e tudo aquilo depois vem ao de cima e acaba por surgirem problemas graves de saúde e infelizmente depois nós é que passamos mal a nível físico, psicológico e familiar e financeiro e tudo, e ninguém tem o direito de fazer mal a ninguém, seja com
violação, seja como assédio sexual, no trabalho ou na escola, seja como violência doméstica. Ninguém tem o direito de fazer mal a ninguém. E eu acho que todos nos devemos insurgir e cada vez devemos falar mais sobre isto. As mulheres, os homens, porque isto não acontece só às mulheres, também acontece aos homens. E acho que o assédio sexual é uma coisa que cada vez está mais a ser falado e a não ser tão discutido e a não ser, como é que eu ia dizer, as pessoas não serem tão punidas como deviam de ser. E eu penso que aí o Governo ainda tem muita coisa para fazer, para ajudar as vítimas. E não estou só a falar dos casos da Igreja, estou a falar em todos. Devia de haver mais leis e mais apoio às vítimas, porque nós acabamos por ser vítimas e ninguém sabe o que é que nós passamos, só quem passa por isso. E por isso é que também faço aqui um apelo às mulheres que passaram por isso, que deem a cara, que nos juntemos todas, seja vítimas de violação, de assédio sexual no trabalho ou na escola, seja violência doméstica. As mulheres cada vez mais têm que se unir e têm que falar sobre isto publicamente. Eu até as pessoas que tenho visto na televisão que vêm partilhar os seus testemunhos daquilo que passaram, eu fico até emocionada e toca muito testemunhos de pessoas que eu tenho visto na televisão, que ao fim de tantos anos fazem a sua partilha. Acredito que tenha sido difícil para elas levarem estes anos todos com aquilo, com elas dentro delas. A não partilha também fez com que elas pensassem mais no assunto e sofressem mais talvez sozinhas. Mas por outro lado também o porquê de muita gente dizer porque é que ela só agora vai falar disto? Porque é que a Bela, fulana, Beltrana agora é que vem falar do que lhe aconteceu? Só quem passou por isso é que sabe o porquê. Muitas vezes porque têm vergonha, muitas vezes porque sentem-se mal, muitas vezes porque as pessoas vão-lhes apontar o dedo, ou muitas vezes porque as pessoas vão-lhes perguntar o porquê de agora. Eu nunca tive problemas de falar sobre os meus problemas que eu passei, porque eu não quero saber o que é que as pessoas pensam de mim, se pensam bem, se pensam mal. Eu tenho é que pensar que aquilo que eu estou a fazer é para ajudar outras pessoas a partilharem também e a desabafarem, porque o facto de guardarmos para nós as coisas são muito graves e nós não podemos guardar para nós. Eu tenho um caso mais grave, que é o mais grave para mim de todos, ser assediada e abusada por um membro próximo da minha família. Até hoje foi aquilo que mexeu mais comigo, que me tocou mais, e que eu nunca partilhei praticamente com ninguém. Uma ou duas pessoas sabem. E eu também nunca falei disto ainda, porque achei que, por respeito ao meu pai, nunca o faria antes de ele morrer. Infelizmente o meu pai partiu de cancro, vai fazer agora 2 anos em julho, e agora estou a falar sobre isso. Não digo quem foi, não digo como foi, nem onde foi, por respeito ao meu pai, à memória do meu pai, mas confesso que já era adulta, divorciada e com filhos, e quando aconteceu fiquei muito magoada com os meus pais por não me apoiarem, por não fazerem nada, por não dizerem nada à outra pessoa, e fiquei desiludida, é a palavra também, magoada e desiludida com os meus pais, porque foi a primeira das pessoas a quem eu contei, e o facto de eles não fazerem nada, não dizerem nada, nem à pessoa em questão, nem sequer depois comigo me dizerem mais nada, nem me defenderem, nem fazerem nada, fiquei completamente magoada e desiludida e não estava a acreditar. E claro, a minha mãe mais uma vez veio-me acusar, pronto, que a culpa era minha, porque se calhar eu dei alguma indicação, ou que se calhar eu não devia ter ido passear com certas pessoas, pronto, não sei. A minha mãe lá tem o seu feitio, que pronto, sempre foi uma pessoa assim, que sempre achou que se calhar as mulheres é que quando alguma coisa acontece de mal dão indicação aos homens, ou se calhar quando alguma coisa acontece de assédio nós mostramos alguma coisa que não devemos. Não era o caso. Eu
estava a passar férias com membros de família, não estava sequer a usar mini saias na altura, estava a usar até muitas calças e não dei indicação absolutamente nenhuma, antes pelo contrário. Achei que quando o membro da família é membro da família, tens que nos respeitar, seja como, onde for e com quem. E quando isso não acontece, é muito, muito grave e é muito, muito chocante para nós. Eu estou a falar de mim. Não me aconteceu em miúda, aconteceu-me em crescida, o que é ainda mais surreal, porque geralmente, às vezes, essas coisas acontecem. Eu conheço muitos casos, pessoas que eu até conheço, sou amiga de algumas pessoas que infelizmente já foram vítimas de assédio e de abuso sexual em crianças ou em adolescentes por membros da família ou por amigos da família. Infelizmente é o que mais há aos pontapés, é casos desses. E eu não, eu já tinha 35 anos ou mais e portanto ainda é mais surreal isso ter-me acontecido nessa idade. Mas pronto, aconteceu e portanto foi uma coisa que eu guardei muito dentro de mim até hoje e acho que agora está na altura também de falar sobre isso, porque lá está, eu costumo dizer que o cancro não escolhe idades, sexos, nem raças, e o assédio sexual e o abuso sexual também, infelizmente, não escolhe nem raças, nem sexos, nem idades, nem estratos sociais, nem pessoas de família, nada, infelizmente, acontece em todo lado, com todo o tipo de gente, com todo o tipo de família, com todo o tipo de sexo de pessoa, com todo o tipo de idade, com todo o tipo de raça. É uma coisa mesmo chocante e surreal e eu, infelizmente, sou mais uma dessas vítimas. E por isso estou a partilhar este meu podcast hoje com este tema tão importante e a partilhar o meu testemunho. Também achei que era muito importante e se por isso fizer a diferença e ajudar alguém, eu já fico muito contente por estar a ajudar alguém ou por o meu testemunho, a minha partilha estar a dar coragem a alguém para partilhar também ou para fazer alguma coisa, porque acho que não podemos ficar de braços cruzados, não podemos ficar parados, porque as pessoas não têm o direito de fazer nada disso connosco. Nós não lhes demos autorização para nos tocarem, para nos assediarem, para nos abusarem. Não lhes demos essa autorização e há que haver respeito, há que haver distanciamento, seja por um miúdo, por uma miúda, por uma adolescente, por um adolescente, por uma mulher feita, por um homem feito, seja por membros da família, seja por amigos, seja por pessoas da igreja, por pessoas da escola, por pessoas do trabalho. Há que haver respeito pelo ser humano e há que respeitar quando o outro diz que não, é não. E quando as pessoas também dão indicação que não, é não. Não é assim assim, nem é um não sim. Não, é não e é mesmo não. E é isso que as pessoas têm que perceber e tem que haver mais punição para estas pessoas. As pessoas têm que ser mais punidas. Não podem andar aí a fazer o que querem, porque senão então eu também agora vou ali roubar qualquer coisa e agora a seguir vou dizer, olha, afinal tinha uma depressão ou estava-me a sentir um bocadinho mal, por isso é que eu roubei. Portanto, não podem punir, está bem? Ou se calhar vou fazer ali mal a alguém ou vou matar alguém, mas a seguir, olha, estou com uma depressão ou estou um bocadinho mal da cabeça, mas não podem punir porque, olha, eu nem sequer sei o que é que fiz na altura, se calhar nem sequer me lembro o que é que eu fiz. Portanto, é assim que agora isto é. O meu pai trabalhou durante 30 e tal anos no tribunal, eu assistia muitos julgamentos, ia para o pé dele quando era miúda, quando saía da escola. O meu pai chefiou tribunais, foi escrivão, o meu pai fez muita coisa, teve várias categorias e eu via muita coisa e assistia muita coisa no tribunal que eu não compreendia. Quando era miúda, quando ia para o pé do meu pai já em miúda, como é que fulano ou Beltrano que tinha feito mal a seguir era preso, ao fim dos meses estava cá fora ou nem sequer era preso, se roubava, se matava, se violava, se não sei o quê. Aquilo sempre fez muita confusão à cabeça. Na altura não compreendia muito bem as coisas,
Agora já compreendo, já sou adulta, já compreendo e já vejo muita coisa e percebo muita coisa e não concordo com nada disto e cada vez menos concordo com o que o Estado e o Governo faz em relação a certas leis, em relação a certas punições de certas pessoas. Nem sequer estou a falar a nível de partidos políticos, estou a falar de pessoas reais. Nós somos todas pessoas reais e precisamos e temos o direito de ser protegidas e temos o direito de expressar a nossa vontade, partilhar o nosso testemunho e temos o direito que, se alguém faz alguma coisa de mal ou de errado, seja punida. Só assim é que dá o exemplo para os outros não fazerem e perceberem que, se o fizerem, serão punidos. Só assim é que a coisa funciona. Eu sou pela pena de morte, desculpem lá, mas eu sou pela pena de morte. Há certos casos e certas pessoas que cometem certos crimes que tinham que ter a pena de morte. Podem crucificar, podem dizer o que disserem de mim, que eu não quero saber, mas eu sou pela pena de morte em muitos casos, assim como sou pelo aborto em muitos casos. Portanto, há que haver também aqui uma certa consciência daquilo que é mal feito e daquilo que não é feito. Por isso, se calhar, se tivéssemos a pena de morte em Portugal, se calhar muita gente não fazia muita coisa, ou se calhar muita gente era punida severamente, e isso acabava por impedir muita gente de fazer muitas coisas. E pronto, este foi um podcast a falar sobre coisas sérias hoje. Vamos ter mais, com mais novidades, também em breve. Espero que tenham gostado e até à próxima.